O verdadeiro mundo marcial. Volume 1. Descrição. Com os especialistas mais fortes dos 33 céus, o imperador humano, Lin Ming e seu oponente, o rei demônio abissal, estavam envolvidos em uma batalha final. Ela terminou com o imperador humano destruindo o mundo abissal e matando o rei demônio abissal. Naquela época, um artefato divino, o misterioso cartão roxo que havia selado anteriormente o rei demônio abissal, havia desaparecido há muito tempo no vórtice espaço-tempo e atravessado um túnel através do espaço-tempo infinito, com o ente querido de Lin Ming acompanhando-o. Na vasta região selvagem, onde as artes marciais ainda estavam crescendo lentamente em sua infância, vários mestres inigualáveis tentaram encontrar seu caminho no mundo das artes marciais. Um jovem adulto chamado Yi Yun, da Terra Moderna, tropeçou involuntariamente nesse mundo e começou sua jornada com um cartão roxo de origem desconhecida. É um mundo magnífico, porém desconhecido, de verdadeiras artes marciais. Esta é a história de um jovem adulto normal que se transformou em um lendário especialista inigualável. O verdadeiro mundo marcial. Volume 1. Capítulo 1. Túmulo de Yi Yun. Parte 1. Nos dias de hoje, Yi Yun compreendia profundamente o fato de que a vida não é fácil, mas nunca lhe ocorreu que ele morreria em seu auge. Naquela manhã, Yi Yun tinha ido escalar a montanha com 2 bons amigos. Entre eles havia uma linda garota, então esse foi naturalmente um evento esplêndido. Os jovens tendem a gostar de emoções, e Yi Yun não era exceção. Ser um bom moço e escalar caminhos de montanha já desbravados por outros não fazia sentido. Eles escolheram uma montanha isolada e árida. Ao chegarem à metade da montanha, descobriram uma caverna. O bebê que os acompanhava ficou espontaneamente animado e insistiu em entrar. Entretanto, no momento em que entraram, algo inesperado aconteceu. Yi Yun encontrou um cristal roxo retangular na caverna. Parecia um cartão de cristal de um filme de ficção científica. Assim que ele descobriu e por curiosidade, tocou o cristal roxo, as paredes começaram a roncar e a caverna desabou. Era difícil descrever as emoções que estavam passando por Yi Yun quando ele viu várias toneladas de rocha sendo esmagadas para baixo. Se fosse preciso usar uma frase para descrevê-lo, seria: somente quando se está morrendo é que se sabe realmente o que é morrer. Ele ainda era jovem, saudável e de boa aparência. E ainda era virgem. Ele deveria ter uma vida tremendamente brilhante pela frente, mas tudo isso estava prestes a desaparecer. A tristeza e a falta de esperança de saber disso eram sufocantes. As pedras não se chocaram contra Yi Yun, mas em vez disso fecharam a saída. A situação de ser enterrado vivo em um espaço tão apertado nas montanhas, sem comida, água e com ar limitado deixou claro para Yi Yun que esse lugar provavelmente seria seu túmulo. Yi Yun ficou olhando fixamente para a espessa parede da montanha. Sob a iluminação da lanterna de seu telefone, aquela parede de rocha espessa parecia o rosto de demônios. Era fria ao toque e a frieza se infiltrava no coração de Yi Yun pouco a pouco, pesando-o. Ele não tinha a menor ideia de onde seus parceiros de escalada haviam desaparecido. Todos eles estavam todos agrupados ao entrar na caverna. No entanto, quando a caverna desmoronou, os 2 que deveriam ter ficado presos com ele misteriosamente desapareceram. Era como se eles nunca tivessem entrado junto com Yi Yun. Yi Yun ainda se lembrava claramente de que, meio minuto antes de a caverna desabar, ele tinha ouvido atrás de si o bebê que estava com eles dizer que tinha medo de que houvesse cobras na caverna. Como 2 pessoas que estavam respirando poderiam simplesmente desaparecer de repente? Como uma caverna perfeitamente boa simplesmente desabou? Era realmente uma situação desesperadora aqui na caverna. Não havia sinal em seu telefone e o destino de seus 2 amigos era incerto. Yi Yun não queria ficar de braços cruzados esperando a morte. Ele até pensou em cavar uma saída se o bloqueio fosse pequeno, haveria um vislumbre de esperança ao cavar. Quando uma pessoa confronta a morte, ela pode exibir uma motivação e um espírito de luta extremamente fortes. Tudo, até mesmo algo com o mínimo de esperança, seria testado. Yi Yun agiu imediatamente, mas cavar com suas próprias mãos não seria suficiente. Ele não havia trazido nenhuma ferramenta como um punhal com ele. Mas nesse momento Yi Yun teve um lampejo de brilhantismo, ele se lembrou do cartão de cristal. Parecia uma pequena pá, portanto, embora fosse pequena e não tivesse cabo, cavar com ela era muito melhor do que cavar com as próprias mãos. Virando a cabeça para o misterioso cartão de cristal, Yi Yun teve um pensamento repentino. Após se lembrar cuidadosamente, a caverna havia desmoronado no momento em que ele tocou o cartão. Como isso poderia ser tão coincidente? E o maior mistério era que seus 2 amigos haviam desaparecido no ar.
Uma série de fenômenos inexplicáveis combinados encheu a cabeça de Yi-Yun com perguntas, ou seja, tudo o que aconteceu hoje poderia ser devido a essa carta de cristal. Ele olhou para o cartão de cristal roxo, que estava ligeiramente protuberante. Em um pedaço de rocha extremamente estável, ela estava bem acomodada, enquanto emitia um brilho fraco. Yi-Yun hesitou por um momento antes de desligar a lanterna de seu telefone. Ele percebeu que, apesar da escuridão total da caverna, ainda podia ver o brilho fraco do cartão roxo. Nesse momento, ele entendeu que esse cartão de cristal não era feito de ametista porque os cristais não brilham. Entretanto, no mundo natural, há alguns minerais que podem brilhar devido a traços de elementos radioativos. Mas, em sua situação atual, Yi-Yun não podia se importar menos com a possibilidade de a radioatividade prejudicar seu corpo e pegou o cartão de cristal roxo para examiná-lo. Se o colapso fosse devido a essa carta de cristal, ela poderia ser sua passagem para a sobrevivência? Yi-Yun sabia que não havia muita esperança, mas às portas da morte, ele tinha que tentar de tudo como último recurso. A carta de cristal era fria ao toque, com uma frieza que parecia percorrer os vasos sanguíneos de seu braço até o coração. O cartão em si era roxo e um pouco maior do que a mão de um adulto, mas não mais grosso do que a palma da mão. Em um lado do cartão parecia haver gravuras misteriosas. Elas pareciam não naturais, como se tivessem sido esculpidas por uma mão humana. Quem poderia tê-las esculpido? Essas gravuras poderiam ser algum símbolo antigo ou uma linguagem misteriosa. Ou poderiam ser extraterrestres, algo vindo das estrelas. Com acontecimentos tão estranhos, o cérebro de Yi-Yun começou a se encher de perguntas. Ele tinha certeza de que o desmoronamento da caverna tinha algo a ver com o cartão de cristal. Não houve terremoto. Como a caverna poderia desabar de repente? Com o cartão de cristal em mãos, Yi-Yun percebeu que as bordas do cartão de cristal eram tão afiadas quanto uma lâmina, o que despertou a esperança dentro dele. Ele poderia conservar energia cavando com isso. Yi-Yun parou de hesitar e, com o cartão de cristal em mãos, caminhou em direção à parede de rocha de espessura desconhecida. Agarrando a borda do cartão de cristal com as duas mãos, ele o empurrou para baixo com força, e algo inconcebível aconteceu. A rocha originalmente firme e robusta foi cortada como tofu por esse cartão de cristal do tamanho da palma da mão. Yi-Yun, que havia usado muita força na rocha que não apresentava resistência, bateu a cabeça na parede. Yi-Yun ficou atônito. Não se importou nem um pouco com o fato de ter arranhado a testa enquanto olhava fixamente para a carta de cristal roxa em sua mão. Depois que o choque inicial passou, ele sentiu alegria. Isso era praticamente um sabre de luz de um filme de ficção científica. No momento, ele não estava disposto a examinar como essa carta poderia ser tão afiada, mas se concentrou em cavar a saída. Agarrando firmemente a carta de cristal com as duas mãos, Yi-Yun começou a cavar um buraco como uma toupeira. A carta de cristal se movia sem resistência e podia até mesmo cortar facilmente o granito. Yi-Yun se sentiu animado. Ele havia pegado um tesouro. Se ele conseguisse sair vivo, esse cartão poderia mudar sua vida e poderia até ter tecnologia alienígena embutida nele. Yi-Yun não sabia há quanto tempo estava cavando e não tinha certeza se era uma ilusão, mas, sempre que ele se sentia exausto, o cartão de cristal em suas mãos emitia uma sensação de frescor, rejuvenescendo um pouco de força dentro dele, permitindo que ele continuasse a cavar sem descanso. Não era possível saber a hora na caverna, mas Yi-Yun estava motivado por sua sede de sobrevivência para continuar avançando sem descanso. Seu celular já estava sem bateria e ele havia perdido totalmente a noção do tempo. 3 dias? 5 dias? 7 dias? Yi-Yun não percebeu que mesmo sem um único pedaço de comida ou água, ele milagrosamente não havia morrido. Era como se a energia do cartão de cristal tivesse prolongado sua vida. Se ele olhasse para trás, para o caminho que havia cavado, Yi-Yun teria descoberto o quão longo ele era. Mas Yi-Yun não prestou atenção nisso, pois sua visão já estava embaçada. Incapaz de ver claramente à frente, incapaz de ver a rocha, ele só conseguia sentir o cartão de cristal emitindo um frescor refrescante em suas mãos. Ele estava perdendo os sentidos lentamente, mas continuava cavando com perseverança e tenacidade. Finalmente, em um determinado momento, ele percebeu um brilho diante de seus olhos, como se tivesse visto uma luz passando por uma fenda no solo, iluminando seu rosto. Assim como quando um balde de água é jogado em uma pessoa inconsciente e Yi-Yun de repente acordou. Luz? A luz. Yi-Yun nunca havia percebido que a luz poderia ser tão bonita. Ele não conseguia controlar suas lágrimas, pois toda a energia que havia perdido anteriormente voltou para seu corpo. Ele cerrou os dentes e cavou loucamente. Finalmente,
Yi Yun ficou cego pelos raios brilhantes que incidiam sobre ele, enquanto lutava para manter os olhos abertos. Ele havia conseguido sair. Consegui! Eu sobrevivi! Yi Yun queria gritar em voz alta, pois sem experimentar a escuridão, sem saber como apreciar a luz ou sem saber o que é a morte, era difícil entender a sanguinidade da vida. Yi Yun se deitou no chão, respirando fundo, enquanto olhava para o céu azul e as nuvens brancas. Ele nunca havia sentido que o céu azul fosse tão bonito. Embora seu corpo estivesse extremamente cansado, com fome e sede, Yi Yun não descansou por muito tempo, cerrou os dentes e se levantou, tentando entrar em contato com seus dois amigos. Yi Yun pode ter escapado da morte, mas não sabia o que havia acontecido com seus amigos. Mas seu celular estava sem bateria. Yi Yun olhou ao redor, esperando ver sinais de vida, mas com apenas uma olhada, Yi Yun ficou atônito. Como? Como isso pode ter acontecido? Yi Yun se lembrava claramente que ao escalar uma montanha, ele foi enterrado vivo em uma caverna e saiu da montanha sozinho. No entanto, Yi Yun estava localizado em uma vasta extensão, e embora houvesse montanhas ao redor, a distância até elas teria levado um cavalo à morte. Yi Yun não podia acreditar que ele havia cavado um túnel tão longo. Ao seu redor, havia vários montes e uma vara de madeira em cada monte. Nas varas de madeira, havia palavras ásperas de origem desconhecida escritas com carvão. Isso poderia ser um cemitério? Yi Yun estava atônito. Como ele apareceu entre tantas lápides? Tendo escapado da morte uma vez, a força mental de Yi Yun agora estava muito mais forte. Então, embora ele estivesse enfrentando uma situação ilógica, ele ainda podia se acalmar e examinar as lápides cuidadosamente. Essas lápides não pareciam ter vindo de um cemitério moderno. Em um cemitério de uma cidade moderna, todas as lápides eram feitas de mármore ou granito e ordenadas de forma organizada. Mas a lápide à sua frente, até mesmo uma lápide rural, seria muito melhor do que essa. Espere! Yi Yun descobriu algo de repente quando abaixou a cabeça para dar uma olhada. O túnel, pelo qual ele tinha acabado de sair, ainda estava lá e estava situado em frente a um monte. E ao lado do monte, uma prancha de madeira era usada como lápide. Na prancha de madeira havia palavras estranhas, mas, por alguma razão desconhecida, Yi Yun tinha uma centelha em sua mente e podia ler todas as palavras. Estava escrito: Amado irmão, túmulo de Yi Yun. E ao lado havia 5 palavras: Irmã mais velha Jian Xiaorou. O túmulo de Yi Yun. Yi Yun estava totalmente estupefato. Ele havia sido claramente enterrado vivo em uma caverna em uma montanha estéril, mas agora ele havia cavado seu caminho para fora de uma tumba, e era até mesmo dele. Que tipo de piada mundana é essa? Além disso, as palavras não eram chinesas nem inglesas. Como ele sabia todas essas palavras estranhas? Isso deve ser um sonho, certo? Sim, deve ser um sonho. Esse sonho com certeza parece real. Como se... Yi Yun olhou para os arredores e se sentiu desconfiado. É muito real. Ele se beliscou com força e o resultado foi dor. Outro beliscão, mas ainda estava doendo. Não é um sonho? Essa merda realmente não é um sonho? Yi Yun se sentiu perdido. Alguém poderia lhe dizer o que estava acontecendo? Yi Yun estava xingando em seu coração. Será que ele já havia morrido quando foi enterrado vivo na caverna e quando cavou para sair, toda a escavação foi apenas uma ilusão antes de sua morte? Mas, as 2 palavras amado irmão, o que significavam? Ele não tinha uma irmã mais velha. Se uma pessoa tinha que ser apontada, era alguém que morava em outra cidade, com quem ele não tinha interações frequentes, nem se encontrava muito com sua prima, porque ela ergueria uma lápide para ele. Se o Yi Yun da lápide fosse outra pessoa com o mesmo nome e sobrenome que ele, ainda assim seria impossível. Como poderia acontecer tal coincidência, sair de um túmulo de alguém com o mesmo nome e sobrenome Yi Yun? Yi Yun se sentiu extremamente confuso. Nesse momento, ele olhou atordoado para uma garota vestida com trapos e carregando uma cesta que caminhava em sua direção ao longo de um pequeno caminho da aldeia. Distantes, explorando culturas fascinantes, ou construindo uma carreira internacional de sucesso. O inglês é a chave que pode abrir todas essas portas, e o nosso curso Inglês com a Gringa é o seu guia para alcançar seus sonhos mais ambiciosos. Imagine o poder de se comunicar em inglês com confiança. Você será capaz de viajar pelo mundo sem barreiras linguísticas, ter acesso a oportunidades de carreira globais, conectar-se com pessoas de diferentes origens e culturas, aprender com recursos internacionais, como livros, filmes e sites. Agora,
Pense em todo o potencial que você desbloquearia ao aprender inglês com a Gringa. Aqui está o que torna nosso curso especial. 1. Imersão total em inglês. Nossas aulas são ministradas por instrutores nativos, garantindo que você se exponha ao idioma de uma maneira autêntica desde o primeiro dia. 2. Aprendizado divertido e eficiente. Com a abordagem inovadora da Gringa, você aprenderá de maneira envolvente e se surpreenderá com o quão rápido progride. 3. Suporte personalizado. Nossos instrutores e equipe de suporte estão sempre disponíveis para ajudar a tirar suas dúvidas e oferecer orientação personalizada. 4. Flexibilidade total. Adaptamos nossos horários para se ajustar à sua agenda lotada, garantindo que você possa aprender inglês no seu próprio ritmo. 5. Resultados garantidos. Temos orgulho em ver nossos alunos conquistarem a fluência e alcançarem seus objetivos, e estamos confiantes de que você também terá sucesso. Aprender inglês com Gringa é mais do que uma simples aquisição de habilidades, é um investimento no seu futuro, na sua liberdade e na realização de seus sonhos. Afinal, o inglês é a linguagem dos sonhadores, dos visionários e dos que estão prontos para conquistar o mundo. Não espere mais para começar sua jornada rumo à fluência em inglês. Junte-se a nós no Cursos Gringa e descubra um universo de possibilidades que se abrem diante de você. Seu potencial global está a um clique de distância. Pronto para se tornar um cidadão do mundo? Comece hoje com Gringa. Inscreva-se agora e dê o primeiro passo para alcançar os seus sonhos. O mundo está esperando por você. E isso nos ajudará também a melhorar nosso equipamento.